Deus. Vamos fazer a leitura da palavra aqui em Apocalipse 3:14. Nós vamos ler Apocalipse 3:14, que é a mensagem à igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor falou bastante sobre a volta, arrebatamento. E quando eu estava em casa, o Senhor colocava no meu coração algo assim, que é a igreja, a noiva. E Jesus, o noivo, para mim focar nessa questão de a igreja, sobre a igreja como noiva de Cristo. E aí o Senhor me deu essa palavra aqui, que vai falar sobre uma igreja, que na verdade assim, apesar de ser igrejas em locais diferentes, costumes diferentes, placas, apesar da igreja ter, cada uma igreja tem um costume, uma organização diferente, um documento, um CNPJ, um pastor, cada igreja tem, em um local vai ser de acordo com a cultura do local também, né? Se a gente for para outros países, a igreja em outros lugares serão diferentes daqui, mas a igreja no sentido é uma coisa só, porque é um organismo vivo que significa o corpo de Cristo. Então quando o Senhor nos chama para a igreja, Ele nos chama para o corpo. Ele não chama a gente para uma placa, Ele não chama a gente para uma organização, Ele chama a gente para o corpo. E estando inserido no corpo de Cristo, humanamente a gente faz parte de uma igreja, de uma denominação, né, que é a parte material, mas nós somos do corpo de Cristo, nós somos inseridos no corpo, e o corpo é um só. Então nós somos todos membros de um só corpo, independente da placa, da denominação, do local onde a igreja está. E aqui o anjo do Senhor, ele fala ali para João, que era o próprio Jesus, na verdade, que fala ali para João: escreva a carta para as igrejas da Ásia. E cada igreja recebia ali uma carta com o escrito que Jesus disse, da mensagem que Jesus queria dizer para cada igreja. Então cada local tinha uma mensagem diferente, porque naquele local tinha uma necessidade diferente. E nós vamos meditar no que ele escreveu para a igreja de Laodiceia nessa noite. É só para dar um pano de fundo para a mensagem de hoje. Então vamos lá, 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, logo vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos? Porque aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao trono do meu Pai. Aí diz assim, versículo 22: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Essa é a leitura. Aqui no primeiro versículo 14, falando ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Por meio de quem Deus criou todas as coisas. A testemunha fiel está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus glorificado
que estava no céu, quando João tem aquele arrebatamento e ele vê aquelas visões, ele vê o próprio Cristo, e Jesus fala assim para ele: pega agora e escreva uma carta para as 7 igrejas, uma carta para cada igreja. E para a igreja de Laodiceia, ele dizia: eu sei o que vocês têm feito. Isso significa, e na versão mais antiga fala: eu conheço as tuas obras, que é a mesma coisa. Obra vem de ação, o que a gente está fazendo. As nossas obras é tudo que nós estamos fazendo, porque há um tempo eu já conversei com algumas pessoas que elas entendiam que quando fala as suas obras, estava apenas se referindo à obra de Deus na igreja. Não, mas a obra é qualquer serviço, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, é ação. Então, quando Jesus está se referindo à igreja, está falando: eu sei as tuas obras, não está falando: eu sei que vocês fazem a obra de Deus, está falando: eu sei tudo que vocês fazem no dia a dia, na sua vida como um todo, de cada pessoa daquela igreja. Eu sei as tuas obras. Então, o Senhor nessa noite fala: eu conheço cada um que está aqui como a palma da minha mão. Deus sabe quanto fio de cabelo tem na cabeça, Ele sabe as células do nosso corpo, Ele conhece nós melhor que nós mesmos. Coisas que nós muitas vezes não sabemos sobre nós, Deus sabe. E Ele conhece todas as coisas. E como Deus, Ele está conhecendo todas as obras da igreja de Laodiceia, então Ele diz assim: eu sei que vocês não são nem quente e nem frio, são mornos. Então por isso eu vomitarei. Eu estou perto de vomitar vocês, eu vomitarei. Porque o morno dá essa ânsia na gente mesmo. E quando Deus, Ele olha e conhece as nossas obras, Ele sabe quem é quente, Ele sabe quem é frio e Ele sabe quem é morno. E Ele fala: antes fosse quente ou frio, porque morno eu vou vomitar da minha boca. E aí Ele vai continuar dizendo: mas o que é quente e frio? Ele continua dizendo aqui, e você vai entender o que Jesus está dizendo, porque eles são mornos. Porque eles dizem assim: ó, nós somos ricos, estamos bem de vida e de nada precisamos e não temos falta de nada. Isso mostra de uma altivez, de um orgulho, de um sentimento que muitas vezes bate no coração humano. Quantas vezes nós, eu, você, nós, a igreja, as pessoas, o ser humano em si, tem um sentimento de achar que ele está bem, que ele tem tudo, que eu sou santo, eu sou perfeito, eu estou bem com Deus. Quantas vezes vem aquele pensamento, e muitas vezes o inimigo joga esse pensamento de olhar para o outro e falar assim: eu estou muito melhor do que ele, porque olha, eu sou assim, assim, começa a ver os defeitos do outro. E aí é a mesma coisa. Quando Jesus está dizendo que eles estão dizendo que estão ricos, não necessariamente está dizendo do dinheiro, pode ser também, mas não necessariamente está dizendo do dinheiro, está dizendo assim: nós não temos necessidade de nada. Ou seja, muitas vezes a gente olha para nós, achamos que nós não temos necessidade de nos santificar, de fazer libertação, de fazer transformação, de mudança de vida, de mudança de mente, porque achamos que estamos prontos, achamos que estamos já trabalhados. Quando bater no seu coração, na sua mente, algum pensamento de achar que está pronto, de achar que Deus já fez a obra em você, que o seu vaso está prontinho para ser usado, quando vem aquele pensamento: Deus já concluiu o processo na minha vida, eu já estou pronto, meu vaso já foi refeito. Quando bater esse pensamento, repreenda, porque nós só vamos estar prontos no céu. Nós estamos em trabalho de processo. Nós temos que sempre entender que nós vamos todos os dias ser refeitos, e a obra de Deus em nós não está terminada. Por mais que você faça a obra, nós fazemos a obra pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, porque há uma necessidade de fazer obra e não porque nós já fomos trabalhados. Claro que muitas vezes, quando a gente olha quem nós éramos, quem nós somos, vai acontecendo, mas pronto no céu que nós estaremos. Então nós estamos num processo de cura, de transformação, de libertação, de mudança. E quando entra o sentimento e o pensamento de dizer: estou rico e não tenho necessidade de nada, aí Jesus vai dizer assim: não sabe vós que é pobre, cego, nu e miserável? Porque nós somos pobres em nós mesmos, cegos em nós mesmos, nu em nós
que vocês comprem de mim ouro puro e sejam de fato ricos. E aí eu quero ler um versículo aqui, não precisa abrir, só ouça, que está em Isaías 13, capítulo 13, versículo 11 e 12, diz assim, ó: o Senhor Deus diz: eu vou castigar o mundo por causa das suas maldades, vou castigar as pessoas perversas por causa dos seus pecados, acabarei com o orgulho dos vaidosos e humilharei as pessoas violentas, e quando eu acabar de castigá-los, as pessoas que ficarem vivas serão mais raras do que o ouro puro de Ofir. Aleluia. Então, esse versículo 12 de novo: quando eu acabar de castigá-los, ou em outras palavras, quando eu acabar de te purificar, de te santificar, de arrancar o orgulho, a prepotência, a altivez, quando eu acabar de destruir a vaidade, a violência, o mal, aí você se tornará mais puro do que o ouro puro de Ofir. Quando ele fala, vai e compre de mim ouro, ele está dizendo, vai, se submeta-se a mim, vai, deixa eu mexer, deixa eu fazer um processo com você, deixa eu mexer igual eu mexi na vida de Jó, deixa eu mexer igual eu mexi em muitos outros, deixa eu trabalhar, deixa eu te santificar, deixa eu arrancar tudo que está aí dentro que não agrada ao Senhor, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa, nós herdamos a natureza de Adão e Eva e vai vindo de geração em geração até chegar em nós, mas em Cristo ele vai limpando, ele vai fazendo um processo de cura, de transformação, e quando ele vai fazendo esse processo, essa mudança, essa transformação dentro de nós, aí nós vamos se tornar raros, como ouro puro de Ofir. Essa raridade, ela está na graça do Senhor, está no amor, na glória dele em nós. Então se submeta ao processo. Ele está dando, compre ouro de mim, para que de fato sejam ricos em ter da glória, da presença, da graça, do perdão, do amor, da misericórdia de Deus sobre nossa vida. Aleluia. E aí ele fala, compre também de mim roupas brancas para vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. A Bíblia fala, em todo tempo seja alva as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Em todo tempo a nossa veste vai ser alva, lavada no sangue de Cristo, porque é através do quebrantamento e do perdão, e nós vamos ter consciência dos nossos pecados quando nós estamos nele. E quanto você está em Cristo, porque estar em Cristo não é apenas quando nós estamos aqui reunidos como igreja. Estar em Cristo em todos, no particular, em todos os momentos, como estilo de vida. E como que é a tua vida com o Senhor no dia a dia. E então esteja em Cristo para que Ele te dê consciência. E quando você tem consciência dos seus pecados, das suas iniquidades, vem o arrependimento gerado pelo Espírito, porque o mesmo Espírito que te confronta, que te mostra seus erros, te leva ao arrependimento e te traz o perdão e a mudança, a conversão, a qual você vai abandonar e deixar as suas iniquidades de lado. E aí sim sua roupa vai estar branca e alva, e o azeite vai estar sobre a sua cabeça, porque nós temos que ir lá quebrantados na presença do Senhor para buscar um coração contrito e quebrantado. O Senhor não rejeita, que nós possamos nós mesmos nos quebrantar. Quantas vezes a gente vai no Senhor em oração e fala, Senhor, quebranta meu coração, Senhor, eu quero meu orgulho, Senhor, eu quero minha altivez. Mas eu quero dizer para você, não olhe assim, vai lá você e quebrante você teu coração, vai lá você e se humilhe. Vai lá pra cá e assume que eu tava pra Júlia. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque se você fala, Deus, quebranta meu coração, Deus, quebra meu orgulho, Deus vai te humilhar, tanto vai doer. E eu quero dizer uma coisa, se você está passando por alguma humilhação, é porque tem orgulho e o Senhor está querendo tirar. Porque a única maneira que tirar de Deus, tirar o orgulho do ser humano, é passando, colocando ele na humilhação. E às vezes você é o diabo, é o levante. Não, irmãos, às vezes é Deus que está permitindo, é Deus que está mandando. Olha só a história de Jó. Satanás vai até a Deus, falou com ele, falou, toca Jó, pode tocar. Deus, Satanás, e Jó toca de tudo que ele tem. Então Deus, ele usa muitas vezes do mal, daquilo que vem sobre as nossas vidas, para nos moldar, nos transformar. E às
vontade do Pai. E a gente muitas vezes quer fugir, quer se esconder, quer correr, mas nós precisamos enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. A dor, o sofrimento causado por Deus. A Bíblia diz que Ele mesmo fez a ferida para Ele curar. E como Ele faz isso? Eu me lembro que eu tinha uma necessidade de uma cura, e eu comecei a orar para o Senhor me curar uma cura emocional. E o Senhor foi me colocando mais em dor, mais em dor, mais em dor. Aí quando a dor chegou num nível que eu não aguentava mais, Ele veio, tirou, acabou a dor. Aleluia. Aí eu entendi que era um processo, que eu precisava sentir ela, passar por ela, para entender ela. Depois Ele... Aleluia. Assim como nessa noite o Senhor fala: dependa de mim, compre de mim o ouro, submetendo-se ao processo, deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Compre de mim também vestes brancas, que é a santificação pelo sangue de Jesus, com o coração contrito e quebrantado, com o coração humilhado. A Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus honra. Mas aquele que é humilhado pelas pessoas, mas ele mesmo não se humilha, porque não existe, né? Muitas vezes a pessoa é muito humilhada por todo mundo, mas ela mesma não se humilha para as pessoas. Ela fica guardando um sentimento de que você vai ver que Deus é comigo, você vai ver, Deus vai mostrar para você. Ela se obedece mais. Mas eu quero dizer que quando nós somos humilhados pelas pessoas, nós temos que ir lá e nos humilhar para aquela pessoa mesmo. Quantas vezes eu fui me humilhar para pessoas que me humilhavam? Eu fui para elas, me coloquei como errada, sem nem estar errada, porque às vezes a gente não quer se humilhar para as pessoas que nos pisam, porque a gente pensa que a pessoa que está nos humilhando, que está nos pisando, vai se crescer mais, vai achar que eu estou errado. Que ache, que pense, não tem problema. Obedeça a palavra do Senhor que diz assim: perdoe 70 vezes 7, se humilhe, porque há uma graça de Deus. Quando nós nos humilhamos, e quando eu me humilhei, eu alcancei de Deus a cura, a libertação da dor, do sofrimento. Fiquei livre, fiquei bem, porque quando a gente não se humilha, aí fica doendo, e fica doendo, e você vai carregando a dor por muitos e muitos e muitos tempos. Mas quando você se humilha, o Senhor, Ele vem com a graça, Ele cura e te liberta, porque o perdão não é para outra pessoa, o perdão é para você. Você perdoa a pessoa, mas quem recebe a bênção é você que perdoou. Não é a pessoa que vai receber, a pessoa. Ela vai passar pelo processo de Deus, para Deus transformar ela. Não importa o que fizeram, não importa quem seja, não importa o tamanho, né, da dor que ela te causou. Importa que ela é com Deus. E quando você perdoa, você libera para que Deus trabalhe na vida daquela pessoa. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi na internet, que o irmão contou que ele teve um arrebatamento, e aí ele estava vendo, né, o céu das pessoas, e aí ele falou assim: Deus, eu vou te mostrar o seu céu. E aí ele olhava assim e tinha só pedra. Ele falou assim: mas esse é o meu céu? Aí o Senhor falava para ele assim: sim, esse é o seu céu. Aí ele falou assim: mas como assim? Eu não entendi esse monte de pedra. Aí eu falei assim: porque essas pedras aqui não vai deixar você romper para entrar no céu. Aí ele falou assim: mas que pedras são essas? Cada pedra era uma mágoa e uma ferida que ele tinha, que ele não perdoava as pessoas. E aí ele conta que quando ele aceitou Jesus, no começo da caminhada, ele foi muito perseguido, muito humilhado, muito machucado, e ele ia orar. E ele orava: Deus, nossa justiça, Deus, castiga uma pessoa. E aí um anjo levou ele nesse arrebatamento para ver todas as pessoas que ele orou. Tinha pessoas na cama, respirando de aparelho, doente, as pessoas estavam em sofrimento. Ele falou assim: isso aqui foi a sua oração contrária que você fez com essas pessoas. E aí ele olhou assim, aí ele entrou no arrependimento, no choro. Ele falou assim: agora você vai lá para sua casa, você vai liberar o perdão para cada uma dessas pessoas e vai abençoá-las. Aí ele foi para casa, aí voltou da visão, né? E aí ele fez essa oração e foi liberando o perdão, e foi até as pessoas, perdoando. Deus foi curando as pessoas, Deus foi libertando as pessoas. E aí ele falou assim que antes de ele acordar da visão, ele liberava o nome das pessoas e as pedras iam se desmanchando. Ele fazia: eu perdoo fulano, e a pedra ia se desmanchando. Essa visão que ele teve é uma coisa que acontece
castigo todo que eu amo. Levem a sério essas coisas, se arrependam e escute. Eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei na casa e nós jantaremos juntos. Engraçado que a gente prega, eu sempre, na vida, prega, o Senhor está à porta e bate. A gente prega isso para quem não serve ao Senhor, né? Porque o Senhor está na porta e batendo, beleza. Ele bate mesmo nessas portas, mas aqui ele está comprando a igreja. Para a igreja de Laodiceia, ele está dizendo: eu estou à porta da igreja e bato. Então significa que ele é o dono da igreja, mas às vezes ele não está dentro. Ele é o dono da minha vida, mas às vezes ele não está aqui dentro. E ele está falando: abre a porta, eu estou à porta e bate, abre a porta, deixa eu entrar e jantar. Então nessa noite ouça o batido do mestre, a batida na porta que ele está falando. Abra essa porta, não endureça, não finge que não está ouvindo. Abra a porta, deixa eu entrar e jantar, porque o Senhor, ele gosta de celebrar conosco. Jantar fala de celebração, fala de comemoração, né? Quando a gente vai comemorar alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é comer. Então o Senhor, ele quer ter esse momento de celebração, de comunhão conosco. E é nesse momento da mesa, do partir do pão, no sentido espiritual, é que vai haver muita cura, muita libertação, muita transformação, e onde você vai se tornar cada vez mais parecido com Ele. Porque Jesus, ele quer nos transformar cada vez mais parecido com Ele. Glória a Deus. E aí ele está falando aqui: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e estou sentado ao lado do trono do meu Pai. O Senhor faz uma promessa, aleluias, para que aquele que conseguir a vitória. Então, significa que não é porque nós estamos aqui hoje que nós já estamos garantindo a vitória, se nós não lutarmos por ela. Jesus já garantiu, a parte de Jesus já está garantida. Ele já disse: vocês são mais que vencedores, nós já somos mais que vencedores em Cristo. Agora nós temos que ir lá e tomar posse disso, pegar isso e andar nisso e deixar que o Senhor Jesus, ele nos guie, tome posse, tome conta da nossa vida, possua a nossa vida. E ele precisa possuir nós, como que nós deixamos de ser nós mesmos, passamos a ser. Quando a pessoa olhar para mim, não vê Ivanilde, vê Jesus. Quando a pessoa olhar para mim, não vê o humano, mas vê uma graça, um poder do Espírito Santo. Assim, cada um de nós, as pessoas precisam olhar. Isso chama ser cristão. Cristãos são pequenos cristos, são cópias de Jesus. Algumas pessoas vão ver aquele grupo de cristãos, são parecidos com Jesus. Eles andam igual a Jesus, eles falam igual a Jesus, eles caminham como Jesus, eles brilham à luz de Cristo. E é nessa questão que o Senhor está falando: seja a luz do mundo e o sal da terra. E quando nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós glorificamos ao Pai. Então, ao que vencer, tem uma promessa de assentar com o Senhor no trono. E que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, a mim e a você nessa noite. Essa é a palavra que veio do céu para nós. Vamos fazer um momento de oração nessa noite. Aleluia, pode se colocar de pé. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós precisamos da tua ajuda, Senhor, porque sem ti nós não podemos, nós não conseguimos, nós dependemos 100% do Senhor. E nessa noite nós nos submetemos a teu tratamento, submetemos o nosso coração a ti.
de Jesus.